Nesse vídeo eu quero introduzir o tema sobre finanças comportamentais, principalmente porque muitos investidores tomam decisões de investimentos irracionais. Acho que a principal razão, e muita gente vai concordar comigo, é não ter domínio sobre o assunto, ou seja, falta de conhecimento. Então muitas vezes uma pessoa decide comprar uma ação ou fazer um investimento qualquer. Isso pode ser no mercado financeiro, pode ser num empreendimento, pode ser num imóvel, qualquer coisa, serve para tudo. E não tem o conhecimento suficiente. Então se ele perguntasse para um real profissional, esse profissional provavelmente ia dizer: nossa, mas que loucura, eu jamais porei meu dinheiro ali. Só que aquela pessoa, ou por iludida, ou enfim, é a primeira oportunidade que aparece na frente dela, ela vai lá e investe. Então assim, ela está cometendo um erro sem se dar conta disso. Então quando você vai fazer um investimento, o que você deve fazer antes de investir? Num empreendimento, numa empresa, num imóvel? Pode ser na sua carteira de investimentos, ou partir para renda fixa, para renda variável, comprar uma ação. Você tem que estudar. Se você não pode estudar, você tem que ter algum profissional que faça isso por você e alguém de muita confiança. Porque o que mais tem aí é gente falando, mas que nem conhece tão bem assim. Bom, quando você estuda, você tem que estudar os fundamentos. Faz sentido eu fazer esse investimento? É o momento correto? A conjuntura macroeconômica favorece esse investimento? Então, se você estudar, você começa a aprender sobre o assunto, começa a comparar com investimentos similares e aí sim você vai fazer uma decisão muito mais acertada. E no mercado financeiro, a gente chama isso de fundamento. Quando você olha os fundamentos, aí sim você está fazendo um investimento racional. Se você faz um investimento qualquer que seja, por impulso, sem estudar, sem olhar os fundamentos, então você está na pura sorte. Um outro fator que eu vejo que as pessoas cometem um erro assim muito frequentemente é seguir alguma pessoa. Isso pode ser um primo, pode ser um colega, pode ser um influencer, que você não tem certeza que ele conhece tanto assim. Então, esse cara tem uma conversa muito boa, fala bem, só que você sabe se ele está lendo script, se ele quer te vender algo ou se ele realmente fez a lição de casa, que é estudar os fundamentos. De repente a pessoa chega toda empolgada: não, eu quero comprar uma ação X porque o fulano falou. Enfim, se esse influencer, esse primo, esse amigo realmente estudou e sabe o que está falando, sorte a sua. Se ele for só mais um ali da internet, do mundo digital, ou ele mesmo se iludiu com algum outro profissional que não conhecia tanto assim, e você está seguindo essa pessoa, você pode estar cometendo um tremendo erro. E finalmente, existe o que a gente chama de lei da ancoragem. Eu vou citar alguns exemplos. Quem não se lembra da pandemia, tudo ia muito mal, de repente Via Varejo, Americanas, havia B2W, que era o comércio eletrônico da Americanas, o Voalu, então as três, Via Varejo, Magazine e B2W, dispararam. Quando esses papéis começaram a corrigir, muita gente falou, por exemplo, o Magazine Luiza, de R$10 não passa. Comprou, caiu para 5. Não, de R$5 não passa. Não dá para ancorar no quanto uma ação valeu. A mesma coisa nos imóveis. Por exemplo, um imóvel no Jardins já foi negociado a R$25 mil o metro quadrado. De repente o mercado começa a cair, 20 mil está barato. De repente era uma bolha. Então não dá para você ancorar no que já foi. É preciso analisar o novo cenário. Então no caso do imóvel, será que esse bairro, eu dei o exemplo do Jardins, pode ser Moema, pode ser qualquer bairro em São Paulo, em Brasília, onde quer que seja, você entendeu o recado. É analisar o cenário atual e falar: poxa, vai voltar para o pico ou aquele pico era uma bolha? Agora é o preço justo. Então quando você ancora em algo que já valeu X, você tem que fazer um estudo do atual cenário. Conjuntura macroeconômica, concorrência, competição, uma série de fatores para determinar se realmente existe um desconto e tende a voltar a valorizar para o que já valeu, ou aquilo era uma bolha, o preço atual é um preço muito mais justo do que foi no passado, onde estava caro, entendeu? É diferente.
você comprar algo descontado que tende a voltar, ou existir uma bolha, você compra com desconto achando que vai valorizar, mas não, na verdade você está pagando o preço justo. Antes é que estava mais caro. A gente chama isso de ancoragem. Quando o investidor ele não estuda, ele simplesmente olha quanto algo já valeu, esse algo está com algum desconto agora e ele acha que está barato, quando na verdade não está. Então o recado que fica de tudo isso é: qualquer investimento requer ou um estudo prévio, mas um belo de um estudo, ou você ter o acompanhamento de um profissional em quem você confie de fato.